Olha bem para essa foto. Durante anos, isso foi apenas uma imagem no nosso vision board, uma fotografia, um sonho, uma representação da vida que eu e minha esposa imaginávamos para nossa família e principalmente para nossa filha. Agora, olha para esta outra foto. Essa foto, ela foi tirada por nós há poucos dias, no mesmo lugar, praticamente da mesma maneira, da mesma posição. Só que existe uma diferença entre as duas fotos. Na primeira, isso era apenas um sonho. Já na segunda, era a nossa vida. Hoje, nossa filha estuda nessa escola. E esse foi o momento em que eu percebi uma coisa muito importante. O primeiro grande sonho que estava no nosso vision board tinha acabado de sair daquele quadro e entrado na nossa realidade. Só que isso foi só o começo, porque agora a gente está morando em Sarasota, na Flórida, e tem apenas 2 semanas que a gente está aqui. E o que aconteceu nessas 2 semanas foi tão impressionante que eu precisava gravar esse vídeo para falar para vocês. O carro que a gente imaginou apareceu de uma maneira que eu jamais poderia ter planejado ou imaginado. Famílias exatamente como aquelas que a gente queria conhecer começaram a aparecer literalmente minutos depois de uma conversa que a gente teve na piscina. E praticamente tudo aquilo que a gente imaginava sobre essa nova vida aqui, nesse começo, acabou sendo muito melhor do que a gente podia esperar ou sonhar. Coincidência? Lei da atração? Manifestação? Poder de Deus na nossa vida? A nossa mente nos levando para perceber oportunidades que antes a gente nem percebia. Na verdade, eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Eu estou aqui para contar exatamente aquilo que aconteceu na nossa vida. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Porque essa história começou muito antes de a gente chegar aqui em Sarasota. Muito antes de a gente morar aqui, Sarasota já existia dentro da nossa imaginação. A gente sempre imaginou nossa filha crescendo aqui. A gente imaginava aquela escola, pensava como seria a cidade em si, a qualidade de vida, nossa família criando raízes aqui. E colocamos algumas dessas imagens no nosso vision board. E para quem não conhece, um vision board é simplesmente um quadro no qual você coloca imagens que representam objetivos, sonhos, algo que você quer alcançar na sua vida e que você deseja construir. Não tem nenhuma mágica nesse pedaço de papel. O que importa é aquilo que ele representa. O meu nem papel ele é uma foto no meu computador, no meu celular. Só que todos os dias aquela imagem, ela me lembra uma coisa muito importante, que é ali que eu quero viver. Aquela é a vida que eu quero ter. Durante anos havia uma imagem muito especial no nosso vision board, que era a escola da nossa filha. E quando finalmente a gente chegou aqui, a gente foi capaz de entrar naquela escola. E aí acontecia algo muito forte com a gente. Aquele lugar que durante anos a gente só via através da tela de um computador, uma foto, estava diante dos nossos olhos. Nossa filha estava ali, nós estávamos ali. E aí a gente teve a ideia de fazer uma coisa muito especial, que foi tirar uma foto praticamente idêntica àquela que a gente tinha colocado no nosso vision board. E foi realmente mágico poder olhar para aquilo, perceber que aquilo se tornou uma realidade. Olha bem para essas fotos. Para algumas pessoas, são apenas 2 fotografias. Para a gente, tem uma vida inteira entre elas. Uma foto representa um dia, quem sabe, talvez. A outra representa hoje, o agora. Nossa filha está estudando lá. E foi nosso primeiro grande momento que a gente percebeu, meu Deus, aconteceu. A gente está dentro do nosso sonho. Aquela escola deixou de ser uma imagem no computador, deixou de ser uma imagem de Sarasota e passou a ser a nossa vida. Nossa vida tinha acabado de começar. E aqui tem algo que é muito importante. Eu não acredito que a manifestação seja apenas colocar uma foto num quadro, no computador, e ficar esperando sentado até que aquilo aconteça.
Não é assim. Nós tivemos que tomar decisões, planejar, mudar de estado, arriscar, organizar nossa vida e enfrentar todas as incertezas dessa mudança. A gente viajou de Nova Jersey até a Flórida de carro. A gente teve que tomar decisões muito difíceis que envolviam nossa vida e a vida da nossa filha. Durante todo esse processo de mudança, a imaginação ela mostrou a direção que a gente tinha que tomar. Só que a gente tinha que caminhar. E isso vai ser muito importante para o que aconteceu em seguida. Porque algumas vezes caminhar em direção ao sonho também significa perceber que quando uma determinada estrada talvez não seja aquela, talvez seja a hora de mudar um pouco o curso do seu caminho. Essa história ela é bem curiosa, porque antes mesmo de sair de Nova Jersey para vir para a Flórida, eu precisava resolver a questão do nosso carro. A gente estava sem carro, nosso carro tinha quebrado, e aí eu precisava decidir como que a gente ia fazer para vir para cá. A gente não ia trazer a nossa mudança, a gente resolveu que a gente ia doar tudo que a gente tinha em Nova Jersey e que a gente ia comprar tudo novo aqui na Flórida. Mas que a gente viria dirigindo, mas a gente precisava de um carro. E aí eu procurei um carro online, pesquisei e encontrei um carro que ficava numa loja perto da onde a gente morava. E aí eu liguei para lá, falei com a vendedora, marquei com ela para um sábado. E o curioso é que a semana inteira o tempo estava ótimo em Nova Jersey. E no sábado também, amanheceu o dia bom. Só que aí, quando eu fui para a loja, minha esposa foi cortar cabelo da minha filha, que ficava em frente, praticamente, à loja do carro. Deixei minha esposa na loja, no cabeleireiro, e fui para a loja do carro. No que eu cheguei na loja do carro, começou a cair uns pingos de chuva. Aí eu entrei na loja, falei com a moça que tinha me atendido pelo telefone, que era eu, que queria ver o carro. E aí a gente foi lá fora para ver o carro. Quando chegou no carro, a chuva apertou. Aí eu fui entrar no carro para ligar, o carro não ligava, ela tinha que botar uma bateria para poder fazer o carro ligar. E aí, no que ela foi lá dentro pegar a bateria do carro, caiu um temporal. E eu tive que entrar dentro do carro para poder me proteger, porque era muita chuva, muita água. E com isso, a moça ficou dentro da loja, ela também não saiu, porque estava muita chuva. Passaram, sei lá, uns 5, 10 minutos de nada, ela não saía, a chuva não passava. Eu saí, fui lá dentro da loja, cheguei lá encharcado. Falei com ela, ela falou, vamos esperar a chuva passar. Só que a chuva não passava, era um temporal muito grande. Aí eu falei com ela, olha, eu tenho que pegar minha esposa aqui no cabeleireiro, não vou poder ficar, vamos marcar para segunda-feira, outro dia e tal. Beleza, fui embora, baixo de chuva. Atravessei a rua, cheguei no salão de cabeleireiro, deu 5 minutos, a chuva parou. Achei aquilo estranho, comentei com minha esposa. Beleza, falei. Pensei, acho que isso foi um sinal para que eu não comprasse o carro. E aí, a gente conversou, pensou melhor, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos alugar um carro. A gente aluga um carro para viagem e depois que a gente chegar em Sarasota, lá, com calma, a gente compra um carro, porque na Flórida é impossível, a gente precisa de carro na Flórida para tudo. E foi o que a gente fez. A gente foi para casa e quando chegou em casa eu comecei a procurar, desistir desse carro. Comecei a procurar um carro online, em umas lojas físicas na Flórida, em Sarasota. E encontrei uma loja, encontrei uns carros que eram bons, dentro do que a gente queria, que o financiamento era as condições que a gente queria, a entrada. E beleza, a gente combinou que então vamos alugar um carro e vamos deixar para comprar nosso carro na Flórida. E aí com isso eu procurei um carro online para alugar, achei o carro que eu queria alugar, o tamanho ideal pra gente, e o carro era um Chevrolet Equinox branco. E eu aluguei o carro e todo dia eu tinha que ver uma coisa do aluguel, eu via aquela foto do carro Chevrolet Equinox branco. E aí chegou o dia da viagem, a gente pegou o carro na loja, a gente foi para casa, encheu o carro com as malas, com tudo. E na viagem a gente ficava conversando e comentando que o carro era bom, o carro era muito confortável, né? Gostamos muito do carro. E até que minha esposa foi e falou algo mais ou menos assim, a gente devia manifestar esse carro. Ela falou isso, a gente falou, é verdade, seria uma boa. Uma conversa normal, seguimos viagem normalmente, chegamos em Sarasota e
Eu fiquei com o carro, chegamos aqui na sexta-feira à noite, eu fiquei com o carro mais um dia que eu precisava do carro para no dia seguinte ir na loja ver o carro que eu tinha escolhido, né, lá online. E peguei o carro de manhã, fui na loja que eu tinha escolhido para ver, cheguei lá com o nosso carro alugado, falei com o vendedor, que eu tinha falado por telefone, já em Nova Jersey, expliquei que era eu, ele me levou lá fora para ver o carro que eu queria. Levou a chave, falou, você pode dirigir o carro, dar uma volta com o carro e tal, beleza. Liguei o carro, fui dar uma volta com o carro, quando eu fui dar uma volta com o carro começou a chover. Falei, beleza, tá chovendo, e aí saí com o carro para andar, no meio do caminho, temporal. Um temporal que não dava nem para ver direito a pista. Não é possível. Voltei para a loja, parei o carro dentro da loja e o vendedor não saía, porque a chuva era uma coisa impossível, era muita água, igual a Nova Jersey. Aí eu falei, não é possível, o que está acontecendo? Desliguei o carro, fiquei dentro do carro de novo, uns 5, 10 minutos e nada. Aí eu liguei para ele do meu celular para dentro da loja. Ele disse que para esperar, porque estava muita chuva, não tinha como eu sair para me mostrar as coisas do carro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou para casa. Deixei o carro ali, dali mesmo, entrei no meu carro e fui para casa. Falei, não é para comprar esse carro. Essa chuva foi um outro sinal novamente que não é para comprar esse carro que eu estou vendo aqui agora. Fui para casa com o carro alugado, falei com minha esposa, ó, de novo, mesma coisa em Nova Jersey. Caiu um temporal, eu não consegui conversar com o vendedor lá fora para ele mostrar o carro, para abrir o motor, ver tudo. Não consegui finalizar o que eu estava fazendo. De novo, para mim é um sinal, não é esse carro, desistimos do carro. Falei, e agora, né? Aqui na Flórida, a gente precisa ter um carro. Tive que ficar com esse carro alugado mais um dia para poder ir no mercado, fazer as coisas que a gente tinha que fazer. E no dia seguinte, falei, vou entregar esse carro. E comecei a procurar carro online de novo. E aí eu achei uma loja online que eu não conhecia, que eu apliquei, fiz o meu cadastro na loja online também. E eles aprovaram um carro de até tanto valor, nas condições que eu queria, com a entrada que eu queria. E que era para eu ir lá no dia seguinte, em tal horário. Aí eu tive que devolver o carro que eu estava alugado, peguei um Uber e fui para essa loja, ficava meia hora de distância. Fui lá, chegando lá, conversei com o vendedor, me apresentei para ele, falei com ele. Ele olhou meu cadastro de novo, falou, não, tá aqui seu cadastro, foi aprovado. Ele falou, olha, dentro do que você foi aqui aprovado, só temos um carro que atende a isso que você quer. Aí eu falei, tudo bem, qual é o carro? Aí ele falou, é um Chevrolet Equinox. Aí eu falei, qual cor? Aí ele falou, branco. Aí eu falei, não acredito que o carro que a gente tinha alugado, feito a nossa viagem, que a gente tinha gostado, que a gente tinha conversado em manifestar, mas que até então era algo um pouco inimaginável, porque era acima do que a gente estava pensando em gastar e em comprar, mas tudo no universo se acertou para que aquele carro chegasse para a gente de uma maneira que era inimaginável. A gente não fazia ideia, nunca imaginei que fosse comprar um carro daquele. Agora, no começo da nossa vida aqui em Sarasota. E foi isso que aconteceu. E muita gente pode enxergar isso apenas assim, foi azar, né? A chuva em Nova Jersey era azar, ou então a chuva em Nova Jersey era um sinal para que vocês não fossem para a Flórida, né? Pra gente não. Foi apenas um sinal de que aquele não era o carro. Aqui na Flórida, chegando aqui de novo, o mesmo sinal. Não é esse o carro de vocês não é esse. E a gente ouviu o sinal, escutou o sinal, continuou, sem saber o caminho a tomar, e o caminho apareceu. O caminho apareceu pra gente. E a gente hoje tá com o carro, dirigindo o carro todo dia, leva a filha pra escola, vai passear, vai no mercado com o carro que a gente manifestou, que a gente nem imaginava, nem pensava, nem sonhava com ele, mas que no momento de alegria, de felicidade, dentro da viagem, a gente conversou conscientemente, vamos manifestar, e aí, em 2 dias, esse carro, ele era nosso.
E o legal disso é que eu hoje consigo olhar para trás e pensar, eu não posso provar que aquelas tempestades elas foram sinais do universo. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas eu posso dizer o significado que elas tiveram para mim. E elas me ensinaram algo muito, muito importante. Nem todo obstáculo significa que você deve desistir do seu sonho. Às vezes ele pode apenas estar te pedindo que você reavalie o caminho. Lá atrás, ainda em Nova Jersey, quando houve a primeira tempestade, né, alguém poderia dizer e pensar que aquele era um sinal para não continuar, para desistir. Só que não era isso. Era apenas mais uma prova no caminho, mais um teste a ser vencido. E existe ainda uma outra história dessas primeiras semanas que talvez seja ainda mais improvável. Eu, minha esposa e minha filha, a gente estava na piscina um dia, a gente estava aqui acho que uma semana, e a gente tinha acabado de se mudar. E a gente não conhecia ninguém aqui, nada, na cidade, ninguém. E a gente estava na piscina, a gente começou a conversar sobre como seria bom encontrar famílias, né, para fazer amizade aqui no condomínio, famílias de brasileiros, famílias de americanos, famílias que tivessem crianças da idade próxima da nossa filha, para que ela pudesse brincar com essas crianças também, né? E pessoas com valores semelhantes aos valores que a gente tem, que isso é muito importante também no convívio diário. E a gente tinha falado sobre isso. E aí a conversa continuou, mudou de assunto, e aí, literalmente, 5 minutos depois, chega uma mulher e fala assim, vocês são brasileiros, né? Eu vi você falando português. E essa mulher estava morando aqui no condomínio com a filha dela, de 11 anos, há apenas um mês. E a filha dela, rapidamente, também começou a conversar com a gente, com a nossa filha, elas passaram a brincar e ficaram amigas, e hoje elas brincam na piscina juntas depois da escola todos os dias. Só que essa história, espera só que ela não acabou, porque tem mais coisa desse mesmo assunto. Mais ou menos 1 hora depois disso tudo ter acontecido, aparece uma outra família, um casal com 2 crianças, uma menina e um menino. Estavam andando pela piscina e ouviram falando português e vieram ter a gente. Mesma coisa. Só que estavam morando aqui há 4 dias. 4. A gente estava há 7, eles estavam há 4. A filha deles também tinha 11 anos. E o filho tinha 9. A idade da nossa filha, mais 1 ano. A minha filha tem 8. E eles também começaram a brincar, e aí passaram a brincar os 4 na piscina juntos na mesma hora. E hoje eles todos brincam juntos, depois da escola, na piscina. Pensa na sequência. A gente estava na piscina e conversou e comentou como seria bom encontrar famílias, né, de brasileiros ou americanos, com crianças próximas da idade dela. E aí, deu 5 minutos, apareceu uma família. 1 hora depois, outra família. E eu podia parar essa história por aqui, só que ela não para por aqui. Tem mais uma outra coisa. E aí, de novo, a gente estava na piscina, conversando, aí chega um americano. Ele fala comigo, me cumprimenta, a gente começa a conversar. Ele também estava morando aqui só apenas 1 mês. Ele conta que veio da Califórnia e tal, a gente conversa, falei que morei também lá, a gente começou a conversar. E quando a gente foi ver, ele também tinha uma menina, uma filha de 11 anos. E aí essa menina também passou a brincar, não tanto porque ela é um pouco mais tímida, mas a brincar com a nossa filha e com as outras crianças. Então, você vê que em menos de 2 semanas, a gente criou amizade com 2 famílias de brasileiro e uma de americano. Todos com crianças próximas da idade da nossa filha. Exatamente aquilo que a gente estava conversando naquela piscina naquele dia. Muita gente pode chamar isso de coincidência. Não importa. Eu escolho olhar para esses acontecimentos com uma gratidão imensa e me perguntar quantas vezes aquilo que a gente deseja começar na nossa vida está diante da gente e a gente está muito distraído, pensando em outra coisa, para perceber os sinais. E aí foi então que eu percebi um outro padrão. Durante anos, eu vi pessoas que falam sobre a lei da atração, sobre manifestação, dizerem que quando aquilo que você imaginou finalmente chega, tudo é muito melhor do que você havia imaginado e sonhado. Todos falam isso. Eu sempre fiquei meio que intrigado com isso, achei fascinante isso. Eu ficava, nossa, deve ser muito bom mesmo. E agora a gente está vivendo exatamente isso. A gente imaginava Sarasota, e Sarasota conseguiu superar em muito as expectativas.
A gente imaginava nosso apartamento. O apartamento é muito melhor do que a gente podia sonhar. A gente imaginava o condomínio que a gente ia viver. E o condomínio é muito melhor do que a gente podia imaginar. A gente visualizava a escola da nossa filha. E a escola conseguiu ser 1000 vezes melhor do que tudo que a gente sonhou para ela. A gente precisava de um carro. E o carro acabou sendo muito melhor do que aquilo que a gente estava pensando inicialmente em comprar. A gente imaginava a nossa vida aqui. E depois de apenas 2 semanas, ela já conseguiu superar várias das expectativas que a gente tinha criado pra gente. Só que isso não significa que daqui pra frente a gente não vai ter problema. Claro que vamos, é normal. Não significa que tudo vai ser perfeito, porque não vai. Mas tem uma diferença enorme. Hoje, a gente tem uma referência concreta. A gente pode olhar para aquela foto no nosso vision board e depois olhar para nossa filha entrando naquela escola todos os dias e pensar: se um sonho conseguiu atravessar essa distância enorme, por que a gente deveria parar de sonhar agora? Talvez o poder da imaginação não seja apenas atrair coisas. Talvez esteja em algo ainda muito mais profundo. Você consegue enxergar uma possibilidade antes de que ela exista na sua realidade. Você cria. Essa possibilidade começa a mudar aquilo em que você presta atenção. Ela muda as suas decisões. Ela vai mudar as suas prioridades. Ela muda até aquilo que você acredita. Ela muda aquilo que você procura. E principalmente faz você continuar caminhando quando a realidade atual ainda diz: isso não existe. Porque dentro de você, lá no fundo, isso já existe. Isso já é a sua vida dos sonhos. E é justamente por isso que eu decidi começar uma nova fase desse canal agora. É porque eu não quero simplesmente falar sobre lei da atração, poder da imaginação. Eu quero investigar tudo isso, todas as ideias, junto com você. Eu quero conversar sobre imaginação, sobre manifestação, sobre consciência, sobre fé, sobre até psicologia, neurociência. Eu estudo tudo isso hoje em dia. Nunca imaginei que fosse acontecer. Falar sobre espiritualidade e também sobre aquilo que a ciência pode e não pode ainda afirmar sobre essas questões. Eu quero compartilhar com você todas as minhas experiências. Quero mostrar meus acertos, mas também mostrar todos os meus erros. E os próximos sonhos, que ainda estão apenas na minha imaginação, no meu vision board, eu quero também compartilhar com vocês. Porque talvez daqui a alguns anos a gente possa voltar a esses vídeos e descobrir o que aconteceu com cada um deles. Existe uma pergunta que está por trás de praticamente tudo aquilo sobre o que a gente vai conversar nesse canal. Uma pergunta aparentemente simples, você pode até pensar: nossa realidade, ela é mesmo o que parece? Quanto da realidade que a gente experimenta no dia a dia é do mundo externo? E quanto é a nossa percepção? Quanto nossas crenças influenciam aquilo que a gente enxerga como realidade? O cérebro simplesmente registra o mundo ou constrói uma experiência dele? Onde termina a ciência e onde começa a filosofia? E onde entra a espiritualidade nisso tudo? É exatamente por aí que a gente vai começar. Na próxima semana, começa a nossa primeira série. A realidade é mesmo o que parece? Vão ser vídeos diários em que a gente vai explorar essa pergunta por perspectivas diferentes. Só que no vídeo de hoje eu queria terminar deixando uma última imagem. Olha bem para essa imagem. Essa fotografia ficou durante anos em um quadro, em um vision board, na tela do meu computador, na tela do meu celular. Talvez muitas pessoas olhassem para ela e enxergassem apenas uma escola qualquer. Nós enxergávamos uma possibilidade, enxergávamos um sonho, enxergávamos a escola da nossa filha. E hoje, nossa filha, ela estuda lá. Todo dia a gente leva ela para aquela escola. Eu não sei qual é o seu sonho, se ele está ou não está no seu vision board nesse momento. Talvez você nem tenha um vision board. A verdade é que isso não importa.
Não importa como você tem o seu sonho planejado. Talvez exista simplesmente uma imagem dentro da sua cabeça de uma vida diferente da que você tem hoje. Também não importa. Mas o meu conselho para você não é ficar sentado esperando o universo te entregar isso. Fica visualizando deitado na cama. Exatamente o contrário. Veja, olha, acredita que existe uma possibilidade. Acredita que existe um caminho e vá em frente. Começa a caminhar. Presta atenção ao que acontece pelo caminho. Mas esteja disposto a mudar a rota se for necessário. Mas continua. Nunca desista. Porque uma das coisas mais extraordinárias que a gente pode experimentar na vida é olhar para algo que um dia foi apenas uma imaginação, um sonho e dizer, eu estou aqui. Hoje a gente vive dentro do nosso sonho. Isso é fantástico. E essa é a nossa primeira fotografia, mas não vai ser a última. Se você quiser acompanhar nossos próximos sonhos saindo da imaginação e entrando na nossa vida, se inscreve nesse canal, porque essa jornada ela está apenas começando. Muito mais está para vir por aí. Imagina, acredite, haja e, acima de tudo, dream on.